Meu nome é Geison Gonçalves de Mello, eu sou biomédico, sou especialista em imunologia clínica e laboratorial, tenho 27 anos, eu cresci num lar católico. Na nossa família, as pessoas que eram evangélicas, elas eram tidas como pessoas bitoladas, a gente via aquelas pessoas com preconceito. O meu interesse pela biomedicina foi no intuito de conseguir aprofundar mais no corpo humano. Eu tinha interesse de ajudar as pessoas. Durante a minha graduação, eu sempre fui um aluno muito aplicado, então cobrava muito de mim mesmo. E com o passar do tempo, eu fui me sobrecarregando muito, a ponto de eu me deparar com a depressão. Eu ouvia falar da depressão, eu via os pacientes, as pessoas que tinham a depressão, e eu via aquilo ali como uma forma de preconceito. Eu olhava e falava assim, mas isso é mais frescura. Eu não via aquilo ali como uma doença, eu não via aquilo ali como um problema espiritual. Fora do meu ambiente de trabalho, eu me sentia às vezes vazio, porque enquanto eu estava com os meus amigos, enquanto eu estava junto com as pessoas que eu conhecia, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa animada. Só que quando eu chegava em casa e eu deitava ali na minha cama, colocava minha cabeça no travesseiro, eu me sentia uma pessoa triste. Minha avó, por parte de mãe, minha avó materna, ela foi espírita durante um tempo, e acabou que ela me passou muita coisa do espiritismo ainda na minha adolescência. No entanto, aquilo ali não mudava a minha situação. Eu vivia uma fé de engano. Eu achava que eu conhecia a Deus, mas parece que a minha oração ela não chegava até os céus. A minha vida sentimental ela era destruída. Então eu comecei a me envolver com a parte mais pesada do espiritismo, onde eu fazia trabalhos para as entidades. Eu não tinha medo nem dó de sacrificar para os espíritos. Eu via as pessoas evangélicas como pessoas alienadas. Elas só sabiam dar dinheiro na igreja. A gente via a Igreja Universal como um local onde as pessoas elas eram assaltadas ali dentro. Eram pessoas incautas, pessoas que não tinham conhecimento e que elas eram ludibriadas ali pelos pastores, pelos bispos. Falava que o bispo Edir Macedo ele vendia terrenos nos céus. Até que a minha situação ela foi se agravando, porque com o passar do tempo começou a surgir o desejo de suicídio. Quando eu estava dirigindo o carro, vinha na minha mente os pensamentos de joga o carro aqui nesse barranco. A vida que você tem levado não tem jeito para você. Até que chegou um ponto que a minha avó, a própria avó que me passou aquelas obrigações ali do espiritismo, ela se converteu na Igreja Universal. E com o passar do tempo, ela ia falando comigo, mas quando ela me chamava para ir na Igreja Universal, para participar de uma reunião, eu tinha um ódio tão grande dentro de mim. Eu olhava nela, eu falava assim, nossa, mas eu não ponho o meu pé lá nem morto. E enquanto ela apresentava a minha vida no altar de Deus, eu apresentava a minha vida no altar do diabo. Com o passar do tempo, aquela angústia que não cessava, eu não conseguia encontrar uma solução. E eu falei com ela, pedi ajuda, expliquei para ela o que estava acontecendo comigo. E a primeira coisa que ela me falou, que foi uma palavra muito forte, que eu não me esqueço até hoje, ela disse assim para mim, meu filho, você tem que tirar esse orgulho de dentro do seu coração. E naquele momento ali que eu saí da casa dela, havia um conflito dentro de mim. Da voz que dizia para mim não ir, para que eu não tentasse, e ao mesmo tempo eu pensava nas palavras que ela tinha me dito. Quando eu cheguei até a igreja, estava tendo uma reunião, foi numa sexta-feira à noite, e eu me dirigi até uma sala que tinha na lateral da igreja, e eu bati naquela porta, e um senhor me atendeu e eu pedi para falar com o pastor. Naquele momento, quando o pastor ele veio até a minha direção, eu desprezei aquele pastor. E dentro de mim eu pensei, o que esse homem vai poder fazer para poder me ajudar? Ele me deu tanta atenção, ele foi tão educado, ele foi assim, tão atencioso em ouvir aquilo que eu tinha para dizer, que aquilo me chamou a atenção. Eu imaginava que eu iria chegar lá até a igreja e antes de qualquer coisa, o pastor ele ia me pedir dinheiro. E até que ele pediu para poder fazer uma oração para mim. Aquele momento que aquele pastor ele pediu para fazer a oração para mim, até aquele momento eu ainda tinha preconceito dentro de mim. Até aquele momento eu ainda estava sentindo uma angústia, eu chorava tanto que eu custava conseguir me expressar para aquele pastor. E quando ele colocou as mãos sobre a minha cabeça,
foi algo sobrenatural. E ele falou em nome de Jesus, aquilo parece que entrou dentro de mim. Foi como se ele tivesse ido com as próprias mãos lá na onde se encontrava aquele vazio dentro de mim. Eu senti na hora o bem-estar. E quando ele terminou de fazer a oração por mim, ele perguntou para mim: e aí, jovem, como você está? Eu olhava para ele e eu falava assim para ele: eu não acredito. A medicina não conseguia me dar suporte para explicar o que havia acontecido comigo. Eu imagino que não teria medicamentos capazes de dar um bem-estar tão grande para uma pessoa como aquele que eu senti. E ele me convidou então para poder participar da reunião de domingo. Quando eu cheguei ali naquela reunião de domingo, eu entrei dentro da igreja me preocupado com as pessoas que estavam lá dentro. Porque mesmo depois de receber o que eu havia recebido ali naquela oração que o pastor fez por mim, eu ainda pensava o que as pessoas iam achar de mim quando elas me vissem ali dentro. E eu ficava pensando que elas iriam me olhar com um olhar de preconceito. E pelo contrário, nossa, eu fui tão bem recebido, as pessoas me trataram com tanta educação, e eu me sentei ali naquele banco e eu olhava no pastor, assim, eu prestava atenção em cada palavra que ele falava, cada oração que ele fazia, aquilo ali me fortalecia, aquilo ali me dava forças para poder continuar. Foi então que eu decidi me batizar. E comecei a frequentar mais assiduamente as reuniões. Em uma certa reunião que eu participei, eu ouvi falar do Espírito Santo, eu ouvi as pessoas dando testemunho, e dentro de mim eu falava assim: mas meu Deus, eu tenho que conhecer esse Espírito Santo, eu tenho que ter esse Espírito Santo dentro de mim. Foi então que eu comecei a buscar o Espírito Santo nas reuniões de quarta-feira, nas reuniões de domingo. Quando eu estava em casa, de madrugada, eu orava, buscava o Espírito Santo. Foi até que num domingo de manhã, durante a busca que o pastor estava fazendo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti uma força tão grande dentro de mim, que com palavras eu não conseguia me expressar. Era uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. A felicidade que eu senti dentro de mim. E quando aquela busca terminou, eu queria continuar buscando. Eu não queria sair ali da frente daquele altar, porque eu me senti tão bem que nada, nenhum prazer desse mundo foi capaz de se equiparar com o que eu senti naquele momento. O que Deus fez na minha vida ali. E quando eu saí ali da igreja, a minha vontade era de falar para as pessoas desse Deus que eu tinha conhecido. E hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu sou um homem casado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa profissionalmente realizada. Hoje eu sou o dono do meu próprio negócio, eu sou empresário. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Nada consegue tirar de dentro de mim aquilo que Deus me deu. Hoje eu sirvo a Deus, uma pessoa que tanto teve preconceito, uma pessoa que tanto perseguiu a Igreja Universal. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou obreiro da Igreja Universal. Hoje eu consigo ajudar as pessoas que passam pela mesma situação que eu passei. Com o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa melhor. Segundo, eu me tornei um profissional melhor. Hoje eu olho os pacientes e eu não vejo simplesmente uma pessoa, mas eu vejo uma alma. E quando eu olho aqueles pacientes, eu não vejo simplesmente uma enfermidade física, mas eu vejo também o lado espiritual. Então hoje Deus ele me deu capacidade para poder ajudar as pessoas não somente pelo meu conhecimento, mas pela estrutura espiritual que Ele me concedeu. Hoje eu comparo a fé e a ciência como dois pilares que se ligam, que se unem, porque nós que trabalhamos na área da saúde, hoje reconhecemos que a fé ela é uma forte aliada da ciência. Porque nós vemos na prática que as pessoas que têm o uso da fé, as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que usam a sua fé, elas conseguem se recuperar muito mais rápido, elas têm uma recuperação muito mais eficiente do que as pessoas que talvez não tenham fé. Se naquela sexta-feira à noite eu não estivesse ali naquela Igreja Universal, hoje eu não estaria mais aqui. O desejo que eu tinha dentro de mim pelo suicídio era muito grande e eu achava que para mim não teria mais jeito. Então hoje, se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, se eu não tivesse conhecido a fé que é praticada ali dentro da Igreja Universal, hoje eu não estaria mais aqui. Se no passado eu não tivesse ouvido aquelas programações do rádio,
quando às vezes eu estava dirigindo ali o carro chorando e eu ouvi o Bispo Macedo falando ali pela rádio. Cada palavra daquela que ele falava na rádio parecia que ele estava falando comigo. Nos momentos da programação ele falava assim: é com você mesmo que eu estou falando. Você que está aí dirigindo o seu carro agora chorando, você que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Parecia que ele falava comigo naquele momento. Então, aquela programação me ajudou muito. Hoje, o Espírito Santo, ele representa para mim tudo. Hoje eu não coloco nada mais como prioridade além do Espírito Santo. Então, hoje o Espírito Santo, para mim, ele é primordial. Ele vem acima de tudo e de qualquer coisa, porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me dá força. Quando eu enfrento os momentos difíceis, eu não me desespero mais como me desesperava antes, porque eu sinto uma força tão grande dentro de mim que nada nesse mundo consegue tirar a paz que eu tenho hoje dentro de mim. Então o Espírito Santo, para mim, ele representa tudo, ele está em primeiro lugar.